Fabiano, você trabalha como motoboy durante um grande período da sua vida e a maior parte do seu tempo você passa fazendo entrega. Em questões dos acidentes, você como motoboy, o que que você tem a falar pra gente em questão desse assunto? Porque a gente tem visto muitos acidentes em pouco tempo aqui em Cachoeiro. Sim, sim, com certeza. Eu já tenho 22 anos já de rodagem, graças a Deus. Já sofri muitos acidentes, mas ultimamente tá demais, cara. Tá fora do normal. Meu nome é Rockefeller, eu trabalho de moto há 12 anos, 2 anos de motoboy e 10 anos de mototáxi. E a cada dia aqui em Cachoeiro o trânsito tá assim, mais complicado trabalhar em cima de uma moto, porque é imprudência de ambos os lados, tanto de moto com moto, carro com moto, caminhão em cima de moto. Então, assim, a falta de empatia pelo próximo está muito grande na nossa cidade, pela alta velocidade ou pela pressa. E tá complicado, porque nesses últimos dias tivemos 2 perdas de 2 motoboy, um inclusive era primo meu. Então, assim, queremos que tenha uma consciência no trânsito a cada dia. Doutor Rafael, quando o acidente acontece do trajeto de casa ao trabalho, tem alguma diferença? Sim, sim, existe uma diferença sim. Bom, para início de conversa, caso o motoboy, caso o motorista de aplicativo ou até mesmo algum motorista sofra algum acidente, seja ele de trabalho, seja ele pessoal, ou seja ele no trânsito sobre duas rodas, enfim, de carro, ele tem direito ao benefício auxílio doença previdenciário. Agora, caso esse acidente venha acontecer no trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, o benefício é um pouquinho diferente, é o benefício auxílio-doença acidentário. Esse benefício ele é pago pelo INSS em substituição do salário deste trabalhador, pelo período em que este trabalhador se encontrar afastado das suas atividades habituais, das suas atividades profissionais. E esse benefício ele tem alguma diferença do auxílio-doença tradicional, que é o auxílio-doença previdenciário. O auxílio-doença acidentário, ele é pago enquanto a pessoa estiver afastada do trabalho e nesse mesmo período do afastamento, a empresa precisa continuar com os recolhimentos do fundo de garantia, que é diferente do auxílio-doença previdenciário. E além disso, quando do retorno deste trabalhador ao ambiente de trabalho, ele possui uma chamada ele possui um ano da estabilidade provisória, ou seja, nesse período de um ano, a empresa, por lei, não pode dispensá-lo. Então, basicamente, são essas 2 diferenças aí, a questão do pagamento do fundo de garantia e a questão da estabilidade provisória pelo prazo de 12 meses. Agora uma pergunta para todos vocês, o que que vocês acham que poderia estar melhorando a curto prazo em questão do trânsito de Cachoeiro? Então, assim, a questão da conscientização de cada motorista mesmo, na questão da velocidade. Cachoeiro tem placa por toda a cidade, falando onde que pode entrar, onde que não pode, os locais que tem proibido conversão. E mesmo assim, muitos motoristas fazem isso como se fosse normal entrar numa conversão à esquerda, provocando um acidente, tem. Como nosso amigo aqui falou sobre a conscientização. Então, eu entendo que hoje, não somente do governo do estado, mas sim municipal, devemos sim orientar e conscientizar nossos futuros motoristas, que serão as crianças, os jovens, trazer mais conscientização no trânsito, mostrar para eles o que a realidade hoje do trânsito muito pode trazer se tiver imprudência. Em questão, eu acredito, juntamente uma parceria do governo do estado, eles podem estar instruindo isso até nas escolas, mostrar, educar. Porque quando você conscientiza e mostra, foi o que aconteceu já comigo, quando eu fiz o curso do MOP, sob direção defensiva. Então, esse é o papel do governo do Estado, dos poderes públicos. Conscientizar. Não é só multando que vai mudar isso, mas trazer mais conscientização para as pessoas. Doutor Rafael, você gostaria de falar? O que eu penso é que, a curto prazo, o que pode mudar esse panorama, principalmente que a gente está vendo aqui em Cachoeiro de Itapemiringa, essa quantidade absurda de acidente que está acontecendo, é o policiamento ostensivo, é a fiscalização ostensiva. Ou seja, é a presença da Guarda Municipal, é a presença da Polícia Federal, é a presença da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. O simples fato da
presença dos órgãos de segurança pública nos locais de maior vazão no trânsito gera uma sensação de mais segurança. As pessoas naturalmente, quando enxergam os órgãos de segurança pública, já reduzem a velocidade, já não fazem uma conversão de uma maneira mais arriscada. Então, o simples fato da fiscalização, o simples fato de ter esses órgãos de segurança pública ali prostrados, prontos para poder atender a população, a curto prazo é uma medida eficaz, eu penso que é uma medida eficaz para poder diminuir esses números que estão manchando a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E já a médio e longo prazo, como o próprio vereador Paulinho bem ressaltou aqui, é a conscientização. É a conscientização da população que deve iniciar lá no período da escola. Desde aquele momento lá, a criança já deve ser conscientizada dos direitos, principalmente dos deveres de cada uma delas, passando aí por uma formação de ensino médio, até mesmo de ensino superior, mas a médio prazo e a longo prazo vai ser a conscientização. Seguindo a linha do nosso vereador Paulinho, também o que o Rafael disse sobre conscientização, eu iria um pouco além. Acredito que hoje o problema, além de cultural, se trata de um problema estrutural, visto que o Estado não consegue profissionalizar a classe e, dessa forma, não consegue oferecer cursos que possam tornar melhor esse trabalho, mais seguro. Então, eu iria por esse caminho. Além da conscientização na escola, como mencionado anteriormente, acredito na profissionalização da classe. Queria aqui também fazer um complemento ao qual nós viemos já cobrar o poder municipal, que já existe em outra cidade, que é o setor de monitoramento, porém, o software da nossa cidade, o sistema tem que ser mudado. Para quê? Para ter fiscalização no trânsito através das câmeras. Multar, porque além de ajudar os agentes de trânsito, muitos, por exemplo, o que desce ali na Celita, do Poço Sena ali para Celita, vão deixar de fazer aquelas conversões que não são permitidas. A partir do momento que colocar a câmera de fora a fora e avisar que Cachoeiro vai começar a multar através do setor de monitoramento. Vai ser um grande crescimento para nossa cidade e vai ajudar muito também nossos agentes de trânsito. Além dessa ideia do vereador que é ótima, vejo também uma ideia que funciona geralmente em grandes cidades, que é mapear os setores de acidente. Quando determinado trecho está apresentando acidente, seja por buraco, seja por má sinalização, a gente acaba não vendo aqui em Cachoeira essa correção de rota para evitar novos acidentes.